alongar ele na hora. Bom dia. Declarada aberta a sessão. Senhores, nós temos na CCJ 50 projetos esperando só reunião. Então, meu amigo vereador Paulo Magalhães, o senhor que gosta de falar muito, e essa CCJ é aberta, o senhor sempre vai poder falar. Uma questão de ordem, por favor. Só um minutinho. Eu Antes de peço você que o senhor tente ser mais conciso para que a gente acelere a votação, porque senão lá no plenário os vereadores ficam Antes de você me julgar e me condenar, eu fui o único advogado de defesa de Vossa Excelência. É verdade. Depois veio o Zander e depois veio o presidente, mas eu fui o primeiro a dizer que você é uma mulher maravilhosa e que me dá o direito da minha liberdade de expressar nessa comissão. Muito obrigado, tenho dito, viu? Primeiro projeto da pauta, veto parcial, número 016 de 2019, autógrafo de lei número 022 de 2019, oriundo do projeto de lei número 310 de 2018, de autoria do Poder Executivo, que concede anistia e remissão de créditos decorrentes de débitos tributários, fiscais e não tributários da outras providências. Recai o veto parcial ao parágrafo 6º do artigo 1º e ao artigo 13 do autógrafo de lei número 22 de 2019. No aspecto legal, o autógrafo de lei está quase em sua totalidade em consonância com o ordenamento jurídico municipal, bem como com a lei de responsabilidade fiscal. Nesse aspecto, somente o parágrafo 6º do artigo 1º, que apresenta contradição com o caput do mesmo artigo, e o artigo 13, que acrescenta o artigo 56 do Código Tributário Municipal, inciso 4, que, além de inconstitucional, deveria ser proposto por projeto de lei complementar, pois altera a lei complementar. Sendo assim, apresenta também vício formal. No mesmo entendimento, a assessoria jurídica da comissão se manifestou favoravelmente ao veto parcial. Como relatora, a vereadora Tatiana Lemos votou pela manutenção do veto parcial. Em discussão? Quero dar um pitaco. Esse é aquele que o Clécio questionou? Não, aquele do Clécio ainda está na Procuradoria. Ele não se encontra na CCJ. Que eu ia falar que é isso aqui, aquele que ele questionou. Exatamente. Em discussão? Em votação, voto com o prefeito. Que eles forem favoráveis à manutenção do veto parcial permanente como estão, os contrários se manifestem. Vem cá, meu amor, senta aqui, tem um negócio para te contar. Veto parcial número 018 de 2019, autógrafo de lei número 009 de 2019, oriundo do projeto de lei número 028 de 2018, de autoria do vereador Anderson Salles, que dispõe sobre a doação de uniformes às crianças e adolescentes participantes de projetos sociais e culturais mantidos pelo Poder Público Municipal. O veto parcial ao presente autógrafo de lei recai ao parágrafo 1º do artigo 3º, em que autoriza associações de pais e mestres da rede municipal de ensino a buscar doações de uniforme nos termos propostos. Há um equívoco formal na numeração do dispositivo ora vetado, haja vista que o mesmo deveria ser enumerado como parágrafo único, já que não há mais parágrafos no artigo 3º do texto legislativo. Ademais, o legislador deu a entender que buscar doações de uniforme nos termos desta lei seria se beneficiar destes uniformes para as associações. Portanto, há um equívoco evidente na redação da presente matéria. Não fosse essa informação do autor do texto, por certo, a redação seria outra. Como relator, o vereador Wellington Peixoto afirmou que as razões fundamentais pelo chefe do Poder Executivo são legais e constitucionais. Se o veto é pela manutenção do veto parcial. Em discussão? Eu quero dar um pitaco. Esse é aquele dos uniformes? Eu acho gozado, na administração do Paulo Garcia, as crianças recebiam, parece que 130 mil uniformes, com tênis, e realmente a prefeitura andava legal. Aliás, eu acho que é por isso que a secretária veio ser enquadrada. Mas eu acho que as crianças pobres merecem uniforme e tênis. Não, é porque eu que li errado, vereador. Perdão. Está fora da ordem da... Tá bom. Pode falar. É o do uniforme. Eu sou favorável, porque eu nasci muito pobre, realmente naquele tempo meu não tinha nem tênis, era para cata-roda, você andava tanto que o bicho ficava assim diluído, pegava muito carrapato. Não, aqui chuta é outra coisa. Para cata-roda e era um troço horrível. E hoje as crianças precisam, principalmente os pobres. Vai com chinela havaiana para a escola, eu acho um absurdo. A educação tem que ter recurso para isso, então, de forma que eu sou favorável que as crianças pobres devem ter o uniforme completo, com o uniforme e o tênisinho. Meu voto é favorável, no plenário. Aliás, até hoje não decidiram... Escuta, não decidiram a minha presença aqui, ô Sabrina? Sim. Mas não falaram que ia aumentar duas vagas? Falaram. E vocês não votaram favorável que eu seria essa segunda vaga? Irei falar isso com o presidente. Cobra isso, por favor. Está pela manutenção aqui o voto, vereador. Está escrito errado aí.
Esse é o projeto, manutenção. Bocão, bom dia. Em votação, pela manutenção do veto parcial, aqueles que seu. forem favoráveis Dos permaneçam uniformes. como estão, os contrários se manifestem. O Bocão manifestou o contrário. Então, bote a mão de novo, meu irmão. Veto parcial, autógrafo de lei, número 006 de 2000. Nós estamos voltando na pauta, quem está acompanhando é o segundo projeto. 019. O quê? O que está errado? Onde está essa pauta, Rosângela, que eu não estou achando? Não, espera aí. Gente, veto número 0019 de 2019, veto parcial número 019, autógrafo de lei número 06 de 2019, que dispõe sobre os parâmetros para a celebração de termos de parceria do município de Goiânia com organizações de sociedade civil de interesse público. Rosângela, esse aqui. Esse é do Lucas Quitão. O veto parcial ao presente autógrafo de lei, o outro do Bocão a gente já votou. O veto parcial ao presente autógrafo de lei recai sobre o artigo 1º e 3º dos autos. Entende-se que os objetivos que se pretende estipular via artigo 1º do autógrafo afiguram-se incompatível com a Lei Municipal número 9.548, já que a legislação municipal trata tão somente das parcerias públicos-privadas em sentido estrito, concessões de serviços públicos de caráter especial, não se afigurando possível introduzir disposições pertinentes à lei das OCIPs. Por outro lado, o artigo 3º figura-se igualmente incompatível, observada pela mesma lei. Como relatora, a vereadora doutora Cristina cita que o projeto busca complementar a Lei 9.548 de 2015, em que sejam observadas metas e resultados, dando ampla divulgação dos termos de parceria em que houver remuneração na parceria público-privada, ampliando assim os objetivos para as parcerias das municipalidades. Seu voto foi pela derrubada do veto parcial. Em discussão? Em votação. Que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O vereador Anderson manifestou o contrário. Pediu a derrubada. Projeto de lei número 464 de 2017, de autoria do vereador Anselmo Pereira, que denomina Praça de Freitas Moraes de logradouro público localizado na confluência das ruas RV8 com a Avenida Mangabeiras, nas quadras 8, 9 e 10, do residencial Rio Verde. Compete à Câmara Municipal dispor, mediante lei, sobre matéria de competência do município, especialmente sobre dar nomes às vias próprias e logradouros públicos, vedada, em qualquer caso, a homenagem a pessoas vivas. Contudo, a proposta não apresenta parecer técnico da CEPLAN. Como relatora, a vereadora Tatiana Lemos solicitou devolução dos autos ao autor para as devidas adequações. O autor solicitou diligência à Secretaria Municipal de Planejamento. A diligência foi oficializada pela comissão no dia 11 de janeiro de 2018. A CEPLAN apresentou parecer técnico. Sanados os vícios, a relatora votou pela aprovação. O autor apresentou emenda modificativa, páginas 34 e 35 dos autos, e foi juntado de abaixo assinado, observadas as exigências regimentais. O processo foi devolvido à relatora, que, ao examinar as modificações, citou que o proponente realizou as adequações necessárias. O seu voto foi pelo acolhimento da emenda modificativa. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, no dia 6 de fevereiro de 2019, com voto em separado do vereador Anderson Salles, o processo foi devolvido ao autor. Foi anexado no processo um novo abaixo-assinado. Após observar as normas legais, o vereador Anderson Salles também se manifestou pela aprovação. Em discussão? Sem discussão. Em votação. Que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 170, de 2018, de autoria do vereador Tiãozinho Porto, que cria o programa Doe uma Placa no âmbito do município de Goiânia. Antes da emissão de parecer, a assessoria jurídica solicitou diligência ao processo à Secretaria Municipal de Trânsito para manifestar em relação à matéria e como seria a confecção das placas de identificação dos logradouros em Goiânia.
A comissão oficializou a diligência no dia 13 de setembro de 2018. A SMT informou que o órgão responsável pela implantação de placas de endereçamento é a Secretaria Municipal de Planejamento. A comissão oficializou nova diligência no dia 10 de outubro de 2018. A CEPLAN não cumpriu no prazo regimental o envio de informações dessa comissão. Analisando o processo, verifica-se que o projeto torna eficaz o princípio basilar da administração pública, disposto no artigo 37 da Constituição, em especial na legalidade e eficiência. Portanto, a matéria é legal e regimental. Como relator, o vereador Zander Fábio ressalta que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal no que couber. Seu voto foi pela aprovação. Na reunião da comissão do dia 3 de abril de 2019, o vereador Wellington Peixoto solicitou pedido de vista sobre a matéria. Vencido o prazo regimental, o vereador solicitante não se manifestou. Em discussão? Quero dar um pitaco. Essas placas, que placas são essas? Placa de endereço, aquelas azuis. É só pedir o Ilhéus, que ele faz em Goiânia inteira. Não precisa da população fazer isso. Sacrificar a população para doar mais uma placa. Não, é quem quiser. Quem quiser doa a placa e faz uma propaganda. Eu estou falando em nome de toda a população. Nós não queremos doar. Mas se o empresário quiser, ele pode. É uma Você- possibilidade. Nós não, se puder doar, eu quero doar Deixa também. de ser mão de vaca, você faz o... Viu, Paulo? Deixa de ser mão de vaca, você faz a feijoada para nós lá e não cobra nada, você não vai doar uma placa? Bom, isso aqui, na verdade, eu vou dar um exemplo claro do que aconteceu na legislatura passada. Vocês não estavam aqui, mas nós fomos fazer a doação da Basílica, de todas as placas da Basílica. Nós tínhamos quem doasse as placas da Basílica aqui, que virou Basílica, que é a matriz de Campinas, e nós tivemos que matar e morrer porque não dava tempo de licitar lá na Getur para poder fazer essas placas, comprar. Então, assim, tinha quem doava as placas para fazer desde o aeroporto até a matriz de Campinas e não podia. Então, o projeto é para quem quiser. Como Vossa Excelência sempre declarou ser espírita, aí eu estou assim, meio em dúvida. Vossa Excelência defendendo a Basílica de Campinas, isso é obrigação do Hélio Peixoto. É uma obrigação de todos nós. Não, eu, sinceramente, eu vou assumir o comando dos espíritas, já que você está renegando. E foi bem na época que deu esse problema, foi na Nossa Senhora Assunção também, que aí teve esse problema. Não, mas a gente todo... Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 259 de 2018, de autoria do prefeito de Goiânia, que dispõe sobre o programa Amigo Verde no município de Goiânia. Não, perdão, o meu eu pedi para retirar, porque eu vou fazer um substitutivo. Esse é o Amigo Verde? Isso. Não consta... Só um minutinho. Não consta no processo parecer jurídico da assessoria jurídica da comissão. Como relator, o vereador Wellington Peixoto votou pela sua aprovação. Na reunião da comissão do dia 17 de outubro de 2018, foi aprovado seu relatório. Na sessão ordinária do dia 23 de outubro de 2018, o vereador Cabo Sena apresentou a emenda aditiva e modificativa, páginas 22 e 26 do processo. Os autos foram novamente encaminhados ao relator para sua análise. O relator acolheu as emendas apresentadas. O seu voto é pela aprovação. Na reunião da comissão do dia 28 de novembro de 2018, foi aprovado o voto do relator. Na reunião ordinária do dia 6 de dezembro de 2018, com pedido de vistas. Os vereadores e vereadoras Anselmo Pereira, página 30 dos autos, e Gustavo Cruvinel, 32 e 33, apresentaram emendas modificativas. Novamente, o vereador Wellington Peixoto, ao analisar o projeto, votou pelo acolhimento das emendas apresentadas. Seu voto foi pela aprovação. Após a apreciação do plenário desta Casa, quando foram apresentadas as emendas dos vereadores Anselmo e Romário Policarpo, o processo retornou à comissão para a discussão das emendas. Inoportunamente, o vereador Gustavo Cruvinel apresentou emenda ao processo dos autos. Dessa forma, a comissão manifesta tão somente sobre as emendas apresentadas em plenário, conforme dispõe o artigo 36, parágrafo único do Regimento Interno. Na reunião da comissão do dia 3 de abril de 2019, o vereador Wellington Peixoto solicitou o pedido de vista sobre a matéria. Vencido o prazo regimental, o vereador solicitante não se manifestou. Em discussão? Eu quero dar um pitaco. Eu fico assim me perguntando. No programa do Paulo Berger, eu disse que nós tínhamos aqui, eu era representante da periferia, dos periféricos, mas que nós teríamos aqui também representando as imobiliárias e também das construção civil. Esse Amigo Verde é aquele... Eu também acho. Minha presidente, você me perdoa, eu estou conversando com ela.
Vossa Excelência poderia me explicar? Esse projeto é aquele que o empresário vai adotar um parque. Isso. Mas aquele parque bonito está aqui já no centro, bem arrumadinho. E qual é a contrapartida desse empresário? Só uma parte. Porque o botânico até hoje tem nego querendo realmente revogar a minha lei para que os empresários que compraram os lotes com informação privilegiada pudessem construir seus paliteiros em torno do Jardim Botânico. Tanto é que o sistema de água, nós estamos com um problema seríssimo de água. O lençol freático está indo para as cucuia e nós, como vereador, temos que ter responsabilidade. Eu posso pedir vista nesse projeto em plenário? Posso? Pode. Eu quero botar umas emendas porque, sinceramente, eu não vejo a possibilidade do cara pegar um parque para tomar conta do parque sem levar vantagem. Eu não vejo. Paulo, Tem uma parte. lá, além de colocar propaganda, ele vai ter essa divulgação. E, ao adotar um parque aqui no centro, por exemplo, Goiânia Shopping ali, Vaca Brava, ele é obrigado a adotar um na periferia. Então, assim, é um projeto que contempla também os bairros. Aí vai cair em contraditório. O Elias Vaz fez um projeto de lei proibindo realmente poluir o visual da cidade, principalmente em parque. Isso não é poluição, não. Acho que nós temos que fazer as parcerias público-privado, igual das placas, fazer também nos parques. Adote uma praça. Eu vou também, ter que voltar no programa do Paulo Berg, se e Deus é um quiser. projeto do Cajuru apresentou aqui, e a prefeitura vetou, e agora a prefeitura mandou. Então, eu acredito que é um projeto bom para a cidade de Goiânia. Pela discussão. Vereador Zander. Esperar voltar o programa, o senhor volta lá. Na verdade, vereador Paulo, esse programa ele vai fazer com que, por exemplo, o Wellington já disse bem, ele adotando um parque, lá o nosso Parque Areião, ele tem que adotar o parque lá na Mangalô, lá no Curitiba, ele tem que fazer a adoção de um parque, a AMA, os órgãos fiscalizadores. Se eles fiscalizam nós, você, vereador, eu. Agora, com relação ao que ele ganha ou deixa de ganhar, o que está estabelecido na lei é a divulgação em placas, em lixeiras, em bancos, não, os painéis, de acordo com o que rege a nossa legislação. Então, na minha opinião, é um programa bacana, porque independe, pode ser um comerciante, pode ser um grande construtor. Muitas vezes, Paulo, tem coisa que a gente não consegue. O cara tem lá uma área que ele vai fazer um prédio, existe lá na frente uma área que é pública, o poder público, nós, para fazermos agora uma pracinha lá que é do tamanho de um ovo lá no Jardim Conquista, está dando trabalho. Já adotamos, começa lá hoje a obra, começou ontem lá no Jardim Conquista, viu, Cristina? Então, não, lá foi eu que fiz, lá não foi nem você nem o Felisberto. Então, não, agora, crime maior do que a trincheira da 90 com relação à nascente, não tem. Lá está a 30 metros de 1,5 metro da água que nasce ali debaixo, e nós estamos a 700 metros das 3 maiores nascentes que tem ali na região sul. Questão de ordem, presidente. Vereador Anderson Bocão. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia a toda a imprensa presente, ao secretário Reginaldo Melo, aos assessores, enfim, sociedade goianiense. Em relação às duas emendas, são uma recomendação, né? Elas foram para o plenário, apresentadas depois do pedido de vista. Duas emendas, haja vista que essas emendas elas têm que ter sempre o cuidado de que ela não possa desrespeitar o que preconiza a lei de responsabilidade fiscal, né? A questão da isenção de tributos. Então, pode ser um belo projeto que pode ter problemas na frente, depois de voltar a veto e prejudicar a lei. Só isso mesmo, obrigado. Tchau, obrigado. Vereadora Cristina. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os vereadores, a imprensa, quem nos assiste, a assessoria. Eu tenho duas preocupações em relação a esse projeto, porque nós já temos a possibilidade da operação urbana consorciada, né? Então, é um mecanismo que pode ser utilizado para fazer justamente o que está aqui definindo o projeto. Então, se há a necessidade de colocar uma outra forma de estabelecer essa parceria, é porque ele traz alguma novidade, né? Ele traz algum diferencial. Alguém sabe me dizer? Eu acho que, se não souber, eu gostaria de pedir vista mesmo, porque tem alguma coisa aí que inova, ou que tira da obrigação da outra forma
Porque não teria necessidade desse instrumento se eu já tenho um instrumento legal, formal, para estabelecer essas parcerias. Por que traria um novo projeto? Né? O Adote uma Praça é diferente, né? É uma coisa mais simples, Esse é aqui é simplificado. mais simples. É como se fosse um Adote uma Praça do Cajuru. Ele é bem simples. Eu Só gostaria estou vendo de, se é possível pedir vistas aqui. eu gostaria de pedir vista. Aí é que é o problema de preservação. Nós estamos vivendo, não sei se alguém já foi, o Zander tocou no assunto da 90, eu acompanhei de perto, nós fomos ao Ministério Público Federal, nós fomos lá à CEINFRA, há uma contra-recomendação de vários ambientalistas, mas, mesmo assim, está lá furando, né, e vai... Isso é a própria CEINFRA Cabe que... vista, Cristina. Eu estou pedindo vista, a própria CEINFRA colocou sobre a 90 que vai lançar aquela água dentro do córrego Botafogo. Cascavel. Isso, para ir para a Marginal. Então, agora você imagina uma via que já é condenada, que já tem problema, todo ano vai receber mais um volume enorme de água. O Parque Oeste é um outro exemplo. A Sabrina, estivemos juntas lá na DEMA, né? Há uma preocupação real da própria DEMA em relação ao que vai acontecer no Parque Oeste. Então, é um assassinato atrás do outro do meio ambiente em Goiânia. Não dá para continuar comungando com esse tipo de prática, né? Mas eu quero pedir vista do projeto. Questão de ordem. Vereadora Cristina, louvável o pedido de vista, porém, sim, eu quero só pedir a Vossa Senhoria, vereador, que a gente possa agilizar esse projeto. Ele está muito tempo aqui parado. Não, ele não está parado aqui há muito tempo, não, vereador. Ele já foi para o plenário 3 vezes e voltou. Falo dentro da Casa Legislativa, né? Porém, sim, observar aqui, não consta aqui uma manifestação da assessoria jurídica. Né? Então, já que esse pedido de vista já foi feito, ele voltar, mas pede para que a assessoria possa colocar a sua manifestação para que a gente possa aprovar. O projeto é bom. Eu acho que ele tem que sair daqui dessa casa logo, a gente poder esse projeto já entrar em ação logo, para a gente Dá uma poder parte ver aí, Bocão. essa parte. Então, já que já pediu vista, a senhora pediu, Vamos votar né? o pedido de vista, vereador? Não está mais em discussão Peça o para que a projeto. assessoria possa manifestar no Tá me projeto. tirando, né? Não, meu bem, porque já foi pedido de vista. Em discussão, o pedido de vista da vereadora doutora Cristina, que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Presidente, Vereadora Leia. eu quero pedir uma inversão de pauta para o projeto 039/2019. É um projeto meu que está em trâmite na casa já tem um tempo. Qual que é, vereadora? 039/2019. Ok. Zanda, pede inversão nesse para mim. Embaixo. Pedido de inversão de pauta da vereadora Leia Clébia dispõe sobre a instituição da política pública municipal de incentivo à separação de lixo nas instituições de ensino. Em discussão, pedido de inversão. Em votação, que eles forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Vamos acelerar, gente, que a gente vota tudo. Projeto de lei número 039 de 2019, de autoria da vereadora Leia Clébia. A lei complementar número 160, de 19 de setembro de 2006, estabelece a obrigatoriedade da presença e uso de recipientes específicos destinados à coleta seletiva de lixo nos órgãos públicos e escolas municipais. A Lei 8.463, de 2006, diz textualmente: autoriza o Poder Executivo a instituir o programa de ensino de coleta seletiva de lixo, a ser implementado nas escolas públicas do município de Goiânia. Por fim, temos a Lei Complementar número 014 de 92, que estabelece no Código de Posturas do município e dá outras providências em seu capítulo 7 e dispõe sobre o acondicionamento e a coleta de lixo. A Lei Complementar número 095 de 98 da União frisa em seu artigo 7º: o mesmo assunto não pode ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a essa por remissão expressa. A proposta contém vícios de ilegalidade. O vereador Zander Fábio
divergindo do parecer da comissão, alegando que a matéria não trata de política pública e que a Lei 8.463 é meramente autorizativa, já que nada obriga o Poder Executivo, votou pela aprovação. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Claro. Adianta bem, viu? O casco fora. Qual que é o título? Qual que é o número? Vamos tirar Vossa Excelência daqui, vereador, com todo respeito. Pedido de inversão de pauta feito pelo vereador Zander Fábio ao projeto de decreto legislativo número 008 de 2019 do vereador Paulo Magalhães, que concede título honorífico de cidadania goianiense à senhora Maria das Graças Landim de Carvalho Caiado, Gracinha Caiado. Que eles forem favoráveis à inversão, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, o projeto. Em discussão, decreto legislativo. Em votação. Que eles forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Eu dei o golpe, não sei, eu vou ficar. Projeto de lei número 274 de 2018, de autoria do vereador Emilson Pereira, que institui um espaço para implementar mural de divulgação de fotos de pessoas desaparecidas nos departamentos públicos, no âmbito do município de Goiânia. A Lei nº 8.433 de 2006 dispõe sobre a divulgação de pessoas desaparecidas através de página da Prefeitura de Goiânia na internet. Também a Lei 8.987 de 2010 determina a obrigatoriedade de divulgação de imagens de pessoas desaparecidas nos sites dos prestadores de serviços municipais. Citando a Lei Complementar Federal número 095 de 98, o artigo 7º, inciso 4, cita textualmente: o mesmo assunto não pode ser disciplinado por mais de uma lei. A matéria não deve prosperar. Como relator, o vereador Wellington Peixoto solicitou a devolução dos autos ao autor para sanar vícios de iniciativa. O autor se manifestou, o processo foi devolvido ao relator, citando que a matéria contraria o regimento do processo legislativo e caracteriza vício de origem. Seu voto é pelo arquivamento. Na reunião da comissão do dia 6 de fevereiro de 2019, o vereador Anderson Salles solicitou pedido de vista sobre a matéria. No prazo regimental, o vereador não se manifestou. Na reunião do dia 20 de fevereiro de 2019, o vereador Anderson Salles apresentou o voto em separado pela devolução dos autos ao autor por adequá-lo às normas regimentais. O autor apresentou emenda substitutiva, as páginas 30 e 31. Por fim, ao analisar as modificações impostas ao autor, o vereador Anderson Salles acolheu a emenda apresentada. Seu voto é pela aprovação. Quer dar um pitacozinho, pode? Desprometi, pronto. Voltei a tudo, a zero. Eu acho, viu, presidente, eu posso usar a palavra? Eu quero só dizer que eu não sei se eu estou na contramão, mas estou cansado de ver nos talão de água, de luz, fotos de desaparecidos. Televisão publica o tempo todo, inclusive até os cachorrinhos nossos, né, Zana? Os casinhos. Então, de forma que esse projeto eu acho que já tem ele na casa, já foi aprovado nessa casa, eu não sei. Poderia conferir para mim, por favor? Vamos aprovar para mais uma coisinha, né? Moral. Tanta coisa para nós fazer nessa cidade, meu irmão. Em votação, gente, nós temos dois relatórios, o do vereador Wellington e o do vereador Anderson Salles. O do vereador Anderson Salles foi pelo acolhimento da emenda apresentada. Vamos fazer a votação do relatório do... Explica para nós. Explica para nós, irmãozinho. Vou ler aqui só uma parte bem aqui do artigo 7º aqui. O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito da aplicação, observando os seguintes princípios, vereador Zander. O mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto tal. Está falando da lei federal. O relator devolveu o projeto a esse autor para reparos, na qual defendeu. Eu peguei e pedi que ele acatasse a emenda, né? Ele fez uma emenda dizendo que a lei complementar do 098, ao se referir ao assunto, esteve
deve ser interpretado na forma ampla. O assunto tratado seria divulgação de informações de pessoas desaparecidas, independente do meio. Aí não é no talão de energia, é um mural que ele quer colocar nas instituições públicas, participações públicas, né? Foi aprovado o voto separado pelo retorno desses autos. Este apresentou, então, o substitutivo solicitado por mim. Seu projeto, como na emenda Lei 8463, foi onde ele emendou. O autor fez o voto separado justamente porque ele não é tratado nessa casa. Nós estamos confundindo o projeto que o Tiãozinho apresentou do talão de energia, que já existia, com os murais. Então, eu falei, você faz então a emenda separando, ele fez, e eu acatei o relatório dele. Então, em votação, o relatório do vereador Anderson Salles Bocão. Que eles forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários manifestam. Aprovado. Vereador Zander, quer falar? Projeto de lei número 00... Você não pulou o seu, não, Sabrina? Não, eu pedi para retirar, vereador. Projeto de lei número... Viu como eu fiscalizo? Projeto de lei número 005 de 2019, de autoria da vereadora doutora Cristina, que cria campanha de conscientização do enfrentamento ao assédio e à violência sexual. O projeto de lei tem como objetivo a criação de campanhas permanentes de conscientização e enfrentamento ao assédio e violência sexual no município de Goiânia, impondo, em consequência, diversos ônus para a Prefeitura: disponibilizar, adquirir, contratar, disciplinar, formar equipe, organizar acervo e prover os recursos financeiros e materiais para o seu funcionamento. Com fundamentação no artigo 89, assim como também no artigo 135 da Lei Orgânica do Município, chega-se à conclusão de que a matéria ora analisada não é regimental. Porém, de acordo com o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública é um dever do Estado brasileiro, direito e responsabilidade de todos, ou seja, uma responsabilidade compartilhada entre os governos federal, estadual e municipal. Esses foram os argumentos utilizados pela vereadora Tatiana Lemos para aprovar a presente matéria. Em discussão, em votação, que eles forem favoráveis à aprovação, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Declaração de voto. Eu quero agradecer aqui a aprovação da matéria. A gente tem, por princípio, o amplo debate. Nós fizemos uma audiência pública a respeito do tema. Foi uma coisa muito doída, né, de ver o quanto as meninas ainda são assediadas em escolas, e não é só escolas públicas, mas escolas privadas, escolas técnicas, escolas de toda a natureza. Então, acho que é importante tocar aí nessa ferida que aflige a todas as meninas e os meninos que têm alguma demonstração de gênero, né, de homossexualidade, eles também são muito violentados dentro das escolas. Então, acho que vai ser um importante passo aí no município. Obrigada. Projeto de lei número 11 de 2019, de autoria do vereador Zander Fábio, que dispõe sobre a realização de coleta de amostras das águas dos reservatórios das escolas CMEIs, Unidades de Saúde do município de Goiânia. A Lei Municipal número 8.741 de 2008, em seus artigos 16 e 17, inciso 1, assim estabelece. Artigo 16. Os órgãos sanitários municipais deverão participar da solução dos problemas que envolvam as questões de saneamento ambiental no município. Artigo 17. Para o fim previsto no artigo anterior, em consonância com os órgãos federais e estaduais, deverá o município executar a fiscalização, inciso 1, da qualidade da água destinada ao consumo humano, oriundo do sistema público de abastecimento, os sistemas alternativos, bem como as que forem captadas pelas empresas particulares, embaladas, engarrafadas, ou as que sirvam à produção de quaisquer produtos de interesse de saúde individual e coletiva, e ainda destinadas ao cultivo e ao beneficiamento de hortifruticulturas e ictoculturas. Conclui-se que a matéria possui vícios de legalidade. Por ocasião, se assim desejar, sugerimos ao autor que apresente sua proposta em forma de emenda à lei já existente. Já a relatora, a vereadora Tatiana Lemos, destaca que as leis apresentadas pela comissão no processo tratam de leis distintas, não necessitando de emenda. Seu voto é pela aprovação. Em discussão? Quero dar um pitacozinho. Quero parabenizar o Zander. Eu fico pensando, as pessoas não têm a preocupação de fazer a limpeza nas caixas d'água das próprias casas. E nas escolas, principalmente nas escolas, você vê a quantidade de lodo. É troço horrível. E outro dia eu estive lá no Guanabara, a caixa d'água está caindo, toda podre. Quer dizer, um perigo danado, e a qualidade da água deve ser péssima. Então, de forma que eu acho que até a Saneago deveria fornecer água às escolas, porque eles têm aquela caixa d'água que faz aí nas praças, para as crianças, principalmente os CMEIs, para as crianças, uma água mais ou menos de qualidade. Eu acho um absurdo, viu, Zana? Você está de parabéns, porque nós devemos fiscalizar isso.
porque a nossa criança vai ingerir água que realmente não tem qualidade nenhuma e pode provocar doença. Parabéns pelo projeto. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo projeto, projeto de lei número 013 de 2019, de autoria do vereador Zander Fábio, que cria o programa de apoio e conscientização para evitar que pedestres, ao usar aparelhos de celulares similares na travessia de ruas e avenidas no município de Goiânia. O projeto de lei tem como objetivo a conscientização do pedestre ao atravessar as ruas, evitando assim acidentes. Ao propor o tema, o mesmo acarreta vários ônus à Prefeitura de Goiânia, ao ter que disponibilizar, contratar, disciplinar, formar equipe, organizar acervo e promover recursos financeiros e materiais para o seu funcionamento. O Código de Trânsito Brasileiro garante direitos ao pedestre e também estabelece deveres. Como exemplo, é obrigatório que os pedestres contribuam com a sua própria segurança ao cruzar as ruas, avenidas e rodovias somente nos lugares adequados. Respeito e educação são fundamentais para a construção da segurança para a segurança viária. Mesmo diante de importante matéria proposta pelo vereador Zander Fábio, a mesa não deve prosperar devido à invasão de competência. Como relator, o vereador Anderson Salles sugere ao autor propor matéria na forma de emenda ao projeto de lei número 079 de 2018. Seu voto é pelo arquivamento. Em discussão. Eu gostaria de dar um pitaco, parabenizar o Zander, porque eu acho que a Prefeitura, principalmente a SMT e o Detran, deveria gastar um pouquinho de dinheiro a mais com publicidade educativa, porque as pessoas se embriagaram pelo celular. Eles andam na rua como barata tonta, atravessam fora da faixa, realmente botando em risco a vida dele e do próprio motorista. Então, de forma que eu acho que o celular deve ser usado, mas no lugar adequado, e principalmente usando os patinetes que nós estamos usando aqui. Você vê o que acontece, o patinete veio para resolver o problema do trânsito, porque nós estamos um trânsito muito acumulado. Então, brincando, fazendo brincadeira, andando numa roda só e andando nas calçadas em alta velocidade. Então, de forma que o Zander está corretamente certo, eu acho que o celular deve ser usado para realmente a pessoa comunicar, não para fazer esse tipo de coisa, quer dizer, provocar acidente e danos à vida. Vereador Anderson Salles. Bom dia. O vereador Zander apresenta um projeto muito importante, porém, o artigo 25 da nossa casa diz o seguinte: compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestar-se primeiramente sobre todos os projetos, emendas, subemendas e substitutivos em tramitação, quanto aos aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais e de técnica legislativa e tal. Aí ele vem aqui na questão do parágrafo 4º, em havendo semelhança entre proposições, a que tiver sido protocolizada primeiro prevalecerá, devendo a Comissão de Constituição, Justiça e Redação proceder ao arquivamento das demais. Por isso eu pedi o arquivamento, porque eu apresentei um projeto de lei dessa semelhança aqui em casa, já passou pela CCJ, ele está numa comissão temática, até pedi para olhar onde está, já foi passado por aqui o mesmo projeto, vereador Zander. Então, a gente podia até acompanhar o mesmo, assinar conjuntamente, né? O seu projeto é muito relevante. Uma parte de Vossa Excelência. Sim, até seria um prazer tê-lo como Foi bom parceiro do Vossa projeto. Excelência falar primeiro, porque se Vossa Excelência tivesse antecipado que o meu projeto não deveria prosperar, até conversei com a sua assessora, não deveria prosperar, porque ele tem vícios de origem em virtude de gerar custos. Primeiro, porque tem uma lei de minha autoria, que nós três votamos ela, no final da legislatura passada, ela tem um nome que talvez não traga o que a importância da lei, que ela chama, ela é autodenominada de orçamento participativo, mas que ela dá o direito de todo vereador, desde quanto a ponte à rúbrica, de poder legislar sobre matéria de cunho financeiro. Então, se eu apontar que tenho dinheiro lá na SMT para fazer essa campanha, eu posso usar o dinheiro. E quando se trata de segurança do munícipe, o vereador ele pode, sim, legislar sobre matéria de qualquer natureza. Então, isso é uma questão de segurança, e aí, se Vossa Excelência tivesse antecipado que o prefeito vetaria o projeto, tudo, infelizmente, nós tínhamos que disputar uma eleição para prefeito para depois fazer esse relatório. Mas Vossa Excelência foi feliz, se há uma matéria anteriormente, nós podemos a pensar, e eu parabenizo, porque muitas vezes o que chega até o meu gabinete, chega no de Vossa Excelência também. Então, vou acatar o pedido de arquivamento do meu, ou então o apensamento, eu acho que seria melhor, junto com o de Vossa Excelência. E que você possa acompanhar comigo, que se a gente tem um projeto tão importante desse, como Vossa Excelência disse aí, assinaríamos juntos, será um prazer, tá bom? Em discussão, em votação, relatório. Aqueles que forem favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Não é quando disse que eu tirar esse projeto, mas a Cristina vai fazer um voto em separado pela aprovação. Esse meu aqui.
Projeto de lei número 014 de 2019, de autoria do vereador Zander Fábio, que cria o programa de combate ao assédio sexual no transporte coletivo municipal, denominado transporte público, o transporte é público, meu corpo não, e da outras providências. Cumpre ressaltar que temos em trâmite nesta casa projeto de lei número 336 de agosto de 2017, de autoria do vereador delegado Eduardo Prado, que cria o programa de combate ao assédio sexual no transporte coletivo. O artigo 14, inciso 2 da linha D, combinado com o artigo 25 do Regimento Interno da Câmara Municipal, diz textualmente que, havendo semelhança entre as proposições, a que tiver sido protocolada primeira prevalecerá, devendo a Comissão de Constituição e Justiça proceder ao arquivamento dos demais. Assim também entendeu o relator, vereador Wellington Peixoto, pelo arquivamento. Na reunião do dia 27 de março de 2019, o vereador Zander Fábio, o autor da proposta, ora em análise, solicitou o pedido de vista. No prazo regimental, o vereador solicitante não se manifestou. Em discussão. Quero dar um pitacozinho. Vereador Paulo, vamos dar uma aceleradinha? Mas eu nem falei, você está cortando eu. O Zander apresentou um projeto aqui, criando o ônibus cor-de-rosa, que eu achei uma ideia maravilhosa, porque essa tropa de malandros que anda no transporte coletivo, que não respeita as pessoas, principalmente a senhora, a senhorita, a senhora de idade, quero parabenizar e dizer, para acabar com a sede dentro do transporte, é só fazer o que o Zander falou, botar um transporte exclusivamente para mulher, que é o ônibus a cor-de-rosa, não é isso, Zander? Porque nós não temos condições de realmente fiscalizar. Então, de forma que eu quero parabenizar o Zander, infelizmente está tendo aí duplicidade no projeto. Viu, Zander? Está tendo duplicidade no projeto? Eu quero antes, inclusive, tem um projeto meu que deve estar chegando aqui, os projetos são semelhantes e nós temos que ter muito cuidado com relação à semelhança e conteúdo. Né? Eu posso ser parecido com a vereadora Cristina, mas nós não somos a mesma pessoa. Né? Eu tenho no meu gabinete uma pessoa que é gêmea da outra, mas elas são totalmente diferentes. Então, nós temos que ter esse cuidado, e o projeto meu que tramita nessa casa é justamente isso, para dar prioridade para aquele vereador que exerce o mandato. Aliás, na minha opinião, não votou, na minha opinião, o vereador passou por aqui, não votou o projeto dele, legislatura seguinte, tinha que ser arquivado já de plano. Mas já está descrito isso, né? Então, só que não é feito. Então, eu estou regulamentando, através de um projeto de lei, Sabrina, para que nós possamos, e vou explicar, inclusive, no próximo projeto também, que é pedido arquivamento, a Cristina vai pedir vistas dele para pensar ou para fazer alguma coisa, mas ele tem semelhança, mas não é o mesmo conteúdo, é diferente. Eu quero pedir vista justamente para fazer essa comparação, ver como que a gente pode adequar, porque já existe até por parte da rede metropolitana de transporte público a intenção de lançar uma campanha e o vereador Zander atende a esse pedido, e para nós é super importante isso, acho que não há como não apoiar um projeto desse, mas essa questão de ter matéria semelhante ou parecida, vamos tentar resolver isso. Pedido de vista. Em votação, pedido de vista. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 017, 2019, do vereador Zander Fábio, que concede tratamento prioritário nos processos administrativos em trâmite a tramitar na Prefeitura de Goiânia para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. A lei número 9.170, de 2012, dispõe sobre o selo de acessibilidade da outras providências. A lei número 9.861, de 2016, regula o processo administrativo no âmbito da administração pública. Em tramitação nesta casa, o projeto de lei número 316, de 2017, de autoria do vereador André Zeredo, dispõe sobre atendimento prioritário aos idosos acima de 80 anos. A Lei Complementar Federal 95, nascida em 26 de fevereiro de 98, dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição, e estabeleceu normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. Determina ainda esse artigo 7º, inciso 4º, que o mesmo assunto não pode ser disciplinado por mais de uma lei. Esse também foi o entendimento do vereador da matéria, Anderson Salles. Seu voto foi pelo arquivamento. Na reunião da comissão, dia 3 de abril de 2019, a vereadora Tatiana Lemos solicitou pedido de vistas sobre a matéria, porém não se manifestou. Vencido o prazo regimental, a vereadora solicitante também não se manifestou. Quero me manifestar, vereador Zander, que eu tenho um projeto já apresentado ano passado que determina exatamente o que o senhor determina. De 60 anos, ele nem foi citado aqui nesse parecer.
O que eu acho que tem que ficar claro aqui, né, pelo relatório do ilustre amigo, irmão, pessoa a qual eu admiro muito, que é o Anderson, é que em nenhum dos projetos em que eu vi, aqui existem, não são só 3, se eu não me engano, são 4 projetos, tem um do Andrei, tem, além do próprio Estatuto do Idoso, mas nenhum fala sobre os processos administrativos em trâmite. Ele dá prioridade de atendimento, ele dá prioridade de não sei o quê, ele dá prioridade na fila, ele dá prioridade de assento, ele dá prioridade... O Estatuto do Idoso fala de tudo isso. O que eu estou pedindo aqui é, a partir do momento que você entrou com um processo na prefeitura, a pessoa ter prioridade, porque senão a pessoa morre, por exemplo, se for pedir uma licença ambiental na AMA, ele vai morrer e a licença não vai sair. Então... Não, tá, beleza. Aquela apresentação lá ontem eu assisti ela 10 minutos sentado no chão e fui embora, porque aqui eu não vou tomar aula de quem não serve para mim para conversar com todo respeito com os cachorros que eu tenho. Então, eu, particularmente, entendo, e aí respeito, se houver outros que tratam desse mesmo tema, o que eu estou pedindo são os processos, para que tenha prioridade nos processos administrativos. O meu é exatamente em trâmite. isso. Então, inclusive, se a pessoa terei adquirir prazer 60 que Vossa Excelência... anos... Eu vou só pedir vistas, pedir para juntar. Para que Vossa Excelência Isso. faça o acolhimento. Eu vou, inclusive, o meu projeto, além disso que o senhor falou, determina que, se ele adquirir 60 anos e o processo já estiver em trâmite, ele passa a adquirir essa prioridade. Pronto. Mas eu vou pedir vista Com só para prazer. juntar. Pode. E a gente assina junto. Questão de ordem, foi citado. Vereador Paulo, depois vereador Anderson Salles. Eu quero dizer que eu vou pedir ao presidente para me convocar vocês que estão gostando da Comissão dos Idosos, para que nós juntos poderemos estudar mais o Estatuto do Idoso,